Só um minuto, gente. Mãe, eu tô no meio da gravação aqui. Sensacional. Como é que é, Felipe? Mãe, peraí, eu tô no meio da gravação. Tô no meio da gravação. A minha única fã aparece agora pra me assediar. Muito bem-vindos, amantes da psicologia, apaixonados por conhecimentos, cheiradores de pó de biblioteca. Este é o Psicocast, o podcast mais louco da internet. Esse é um programa pra você que quer adquirir conhecimento e arrebentar nas provas. Um programa pra você que atravessa um osso no meio do seu nariz ou que mora nas Ilhas Polinésias e ainda não utiliza o Facebook. Aqui é Rafael Cerqueira, de Santo André, São Paulo. E em alguma outra cultura, Crocs tá na moda. Nossa. Se é pra falar de coisas culturais, você pode confiar. você pode... Aqui é o William, São Paulo, Brasil, e a antropologia também pode ser um processo terapêutico. Aqui é Edvan, São Paulo, Brasil também, e concordo com ele. Com ele qual? Pera, você concorda que a antropologia é terapia ou você concorda que Crocs tá na moda em algum outro lugar? As duas coisas. Aqui é Marcelo, Zona Sul, Brasil, São Paulo, capital. E vamos falar de antropologia como ciência biológica e o conhecimento das sociedades humanas. E vamos arrumar um xarope pra você, né? Tá sendo ruim aí? A noitada foi foda aí. Foi dormindo. Tá ruim minha voz aí? Tá saindo Tá meio... não. Só Tá ótimo, rouco. tá rouco. Oi, que é a Ângela, São Paulo, Brasil. Eu quero dizer que dos primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. O que o macaco fazia? Pelo menos os adolescentes eu sei que descascam uma banana. E muito. Nossa, Joe. Que ofensivo, né? Atividade, velho. Como é que você conseguiu chegar tão rápido nisso? Salve galera, aqui é Felipe, também de São Paulo, capital. E hoje a gente vai falar sobre alguns dilemas, semelhanças e diferenças da nossa querida antropologia. Ou não. Ou não. Você gosta de falar São Paulo, Brasil é da hora, mas isso eu não inventei não, eu tirei de uma música. Sério? É aquela música lá que ele fala São Paulo, Brasil, coisa nostra, ré. Você nunca ouviu? Eu não. É um rap isso aí? Racionais? Mais um dia sobre o Olá. Não é essa não. Ele começa. É do novo disco dele. Tem uma música que ele começa falando isso daí. Solta o Mas som, é DJ. É só título de conhecimento. Muito bem, meus amigos. Hoje iremos falar sobre, perceberam, né? Antropologia, uma ciência muito importante para o psicólogo aperfeiçoar seu conhecimento sobre a cultura, sobre o modo de se comportar do homem, mesmo não sendo, digamos assim, uma forma de abordagem, de psicoterapia essencial, que nós saibamos disso. Vamos falar isso após os recados aí. Muito bem, amigo psicoloco. A promoção que está sorteando o livro O Silêncio dos Inocentes de Thomas Hardy continua até o dia 28 de março. E para concorrer, você tem que ir lá ouvir o nosso episódio 5, a Introdução à Psicanálise, que tem todas as regras. O episódio está muito legal, a gente falou bastante coisa sobre a vida do Freud, os primeiros passos, os primeiros conceitos desenvolvidos por ele. Tá show de bola. E galera, para vocês entrarem em contato com a equipe do Psicocast, vocês podem mandar um e-mail para psicocastblog@gmail.com, mandando as suas críticas, dúvidas, elogios, sugerindo temas que vocês têm dificuldade. E eu vou fazer um pedido especial para vocês. Curtam a nossa página no Facebook, compartilhem os nossos posts para dar força à psicologia no Brasil. Necessitamos de um veículo nas mídias sociais com bastante poder para transmitir as informações e tornar os psicólogos mais fortes hoje no Brasil. Então vai lá, facebook.com/psicocast, curta a nossa página e também dá uma força no nosso Twitter, siga a gente lá, twitter.com/psicocast. E vamos curtir este magnífico podcast sobre introdução à antropologia. Então, para introduzir ao assunto da antropologia, a gente não adianta fazer muitos rodeios. Bom, sabemos que o ser humano sempre teve curiosidade a respeito de si mesmo, não é mesmo, pessoal?
Sim, querido professor. E isso vai depender do nível de desenvolvimento cultural. Sendo assim, o surgimento da antropologia, ele está ligado desde os primórdios, e o que acendeu tudo isso foi exatamente esse desejo na busca de conhecer a si mesmo. Então, para a gente poder buscar, perceber e registrar as semelhanças e diferenças que a gente vai encontrando durante esse estudo da antropologia, é importante a gente saber como que ela surgiu, do que ela se trata, quais são as diferenças. Então, a antropologia, ela é uma disciplina que investiga as origens, o desenvolvimento e as semelhanças das sociedades humanas. A palavra antropologia, ela deriva de duas palavras gregas. Anthropos, que significa homem ou humano ou humanidade, elas são genéricas, se assim eu posso dizer. Logos significa pensamento ou razão. Os antropólogos, eles investigam, por sua vez, as formas de desenvolvimento do comportamento humano. Qual é o objetivo desse estudo? É sempre descrever de forma integral os fenômenos socioculturais. Segundo alguns autores, a origem da antropologia, ela se deu na Grécia Antiga. Ou seja, os gregos, eles teriam sido os primeiros a reunir informações sobre diversos povos e culturas. Embora, obviamente, né, para quem quiser depois dar uma olhada e se aprofundar mais no assunto, a gente não pode desconsiderar as contribuições que nós tivemos dos chineses, egípcios e até mesmo dos romanos. Essa questão, tipo, que a gente acaba sempre comentando dos gregos é porque a Europa Ocidental, ela meio que ditou tudo que é história do que a gente conhece hoje de história, né? Então, por mais que os egípcios, os chineses, eles tenham produzido muita coisa paralelamente, né? Fatia da pizza mais famosa foi a fatia da Europa Ocidental, né? Exatamente. Tem um outro porquê disso daí também, viu? Sem contar que tem um contexto histórico e uma historicidade muito forte que envolve a colonização, né? Principalmente quem colonizou a América. Então é que nem aquele Luiz Passador, ele escreve, a história ela foi escrita e contada por quem colonizou, por quem conquistou. Quem escreveu os textos e tudo que a gente tem de conteúdo agora vem deles, né, Joe? É aquele negócio, quem ganhou a luta que conta a história. Tirou as palavras da minha boca. Só um outro comentário que tem um outro contexto também, tá? Isso daí, que é muito difundido academicamente. Devido o homem cultural surgir com a corrente europeia, com a formação europeia, então eles são os grandes organizadores da história mundial. Então por isso eles conseguem aparecer muito mais que o próprio chinês, até mesmo que o grego, por mais que a Grécia está na Europa, a Grécia Antiga não era considerada Europa. Então o europeu, como ele veio com todo o poder, um poder de síntese, um poder de organização de ideias, ele consegue demandar isso daí. Tipo assim, resumindo, como ele veio estuprando meio mundo, fudendo e dando tiro nos outros, aí ele conta a história dele. E da forma dele, né? Mas pelo menos o espelhinho ele trouxe, né? Conseguiu muitas conas com essa porcaria do espelho. E álcool também, viu? Não e álcool, espelho, é mesmo. Não, álcool também. E gripe. É porque a Índia ele fumava uns bagulho, né? Mas não sabia sair fogo da água, né? Caramba, o cara é profundo nas ideias. Não, mas analisa. Você não conhece o álcool. O cara vem invadir sua terra. Você conhece a água. Você tenta pôr fogo na água, a água não pega, lógico. Aí o cara vem, derruba um negocinho lá, acende um fósforo e fogo. E aí? Como que você fica? Isso daí é um contexto retórico pra defender o álcool, né? Tipo assim, você não conhece o álcool. Chega o cara. Ele te mostra o álcool, que pega fogo, te deixa doidão, acabou. Acabou. Enquanto o nosso amigo Will toma o álcool e o nosso amigo Marcelo bota fogo na água, a gente vai seguindo aqui. Heródoto, ele foi um filósofo grego do século V a.C. Ele é considerado, então, aspas, o pai da antropologia. Embora há várias ressalvas e controvérsias que nossos amigos discutiram há pouco e que a gente vai se aprofundando aí para vocês irem entendendo esse fenômeno aí da antropologia, que é algo que existe desde que o mundo é mundo, só que ela só foi considerada ciência há poucas décadas, e aí eu vou passando a palavra para o Marcelo, que vai inseri-los um pouco mais nesse tema, e aí eu acho que a gente vai conseguindo ir costurando aí e tirando algumas dúvidas, porque eu também tenho,
E você que está aí nos ouvindo, fique calmo, porque é essa suruba mesmo e a gente não tem nada comum. Ó, não reforçando a conotação pornográfica deste podcast, mas uma coisa que você comentou falando assim, né, Felipe? Que o ser humano, desde o começo, ele tem curiosidade sobre si mesmo, né? Exato. Tem muitos sexólogos que eles falam que o que é a masturbação? É a pessoa conhecendo a si mesmo, né? Exatamente, a masturbação, a gente pode dizer que ela é a antropologia pós-moderna, olha só que legal. Mas eu acho que isso sempre esteve aí. Gente, por isso que eu acho que a minha frase tem tudo a ver, entra totalmente no contexto. Antropologia pós-moderna, legal, gostei dessa definição, cara. Caramba, e pra complementar esse papo de masturbação, fogo, aí tem uma indicação de filme muito bom, que retrata esse contexto aí antropológico de certas construções, que é A Guerra do Fogo. Acho que meus amigos já assistiram, né? O filme é fantástico. Mas aí fica a dica que é um filme ótimo pra se contextualizar. Eu entender a masturbação com a Guerra do Fogo, tá? Essa parte aí... Porque no filme... Eu tô imaginando o filme aqui, tô vendo as cenas do filme, é porque no começo do filme tem uma mulher lá, lavando roupa de quarto, chega o malucão lá já e arrebenta a mulher, aí tem um trecho que eles estão juntinhos, ele arrebenta a mulher de novo, então tem muita coisa que envolva sexo. E como qual que é o nome do filme, Will? A Guerra do Fogo. Ah, eu não ouvi, gente, eu não tava no quarto, desculpa. Mas você viu que quando eu comecei a falar de arrebenta, ela, qual que é o nome do filme? Eu, semelhante ao Marcelo, também não consegui ver semelhança nenhuma. Mesmo depois dessa explicação, eu ainda tô aqui pensando. O cara lá no tchucu-tchucu, beleza, tá no filme, mas a masturbação, eu não entendi, mas deixa pra lá. Eu assisti umas 2 vezes e não vi semelhança, mas tudo bem, vamos dar continuidade. Bem, bora lá, vamos lá. Meu povo, vamos falar dos objetivos da antropologia, suas divisões e campos de estudo, além da finalidade. A antropologia, como ciência do biológico e do cultural, tem como seu objetivo de estudo o homem e as suas obras na sociedade. E engloba o conhecimento de sociedades humanas, letradas ou ágrafas, extintas ou vivas, existentes nas várias regiões da Terra. O antropólogo tem a tarefa de explicar os princípios da formação e do desenvolvimento das sociedades e culturas humanas. A antropologia fixa como seu objetivo o estudo da humanidade como um todo, visando ao homem como expressão global, biopsicocultural, isto é, o homem como ser biológico pensante, produtor de culturas e participante da sociedade, tentando chegar assim à compreensão da existência humana. Aí é legal a gente voltar mesmo ao filme, né? Porque Guerra do Fogo. Justamente, ao filme A Guerra do Fogo. Se a gente for analisar a cultura, aquela que não tem ainda escrita, fica uma análise muito superficial, porque a gente não pode dizer nem que é uma grande sociedade, seria um pequeno feudo, porque eles conseguem até fazer uma pequena produção de alguma coisa, mas única e exclusivamente para uma subsistência, por exemplo, pensando no dia de amanhã, eles nunca fazem nada pensando num futuro longínquo. E também tem a questão da transmissão de conhecimento por gerações, né? Isso. É muito imediato tudo. É muito imediato, eles não tinham esse pensamento de transmissão de conhecimento. Isso só se vem a partir do momento dos símbolos e da escrita como dito mesmo, né? Já fica a dica para ouvir o podcast sobre Sócio-Histórica. Sócio-Histórica. E aí, a antropologia, ela se divide em 2 grandes campos de estudo. A antropologia físico-biológica, que aí tem as diversas disciplinas como paleontologia, somatologia, raciologia, antropometria, estudos comparativos do crescimento. E a antropologia cultural, que é a arqueologia, a etnografia, etnologia, a linguística, o folclore, a antropologia social, que é mais divulgada aí nas academias, nos primeiros semestres de cada curso, principalmente em humanas. Eu achava que, na verdade,
antropologia era só isso, mas tudo bem. Não, você vê como ela como cresce, né? E estuda cultura e atualmente ela vem estudando também muito personalidade dentro da cultura. Você vê como que ela foi ampliando o seu leque de estudo, né? Semelhante ao da psicologia. Se a gente pegar alguns anos atrás, isso nós não estamos falando de muito tempo, mas um pouco mais de um século, a gente tinha 2, 3 linhas aí na psicologia. Hoje, se a gente for pegar mesmo, a gente tem aí uma renca de linha teórica aí. Salvo engano, 253. Que atualmente listadas, né? Oficiais, né? Oficiais. A gente tinha lá experimental, comportamental, psicanálise, gestalt, fenomenologia. Uma ou duas mais. Hoje nós somos mais de 250. E a antropologia está fazendo a mesma coisa. Aí a gente lembra um pouco de práticas interdisciplinares, né? Que aquilo que a gente abriu lá atrás para entender melhor, hoje a gente vai fechando e criando também novas disciplinas. E assim nós vamos caminhando na humanidade para, quem sabe, daqui mais alguns anos à frente, séculos, possamos a nossa sociedade, a nossa cultura ser estudada por antropólogos ou outros nomes que surjam aí no decorrer das eras. Um dia alguém vai estudar, tipo, falar assim, e teve um grupo de psicólogos que fizeram o Psicocast, o grupo Psico, né? Vai ter alguém falando isso um dia. I believe in fly. I believe I can touch the sky. Caramba, Deus, você ia falar um negócio, William? Meu cérebro agora. Joe, eu dei uma brisada uma vez lendo os relatos, discursos e livros de antropologia, porque é assim, tudo é uma exploração, tudo é antropologia. É que nem Gestalt, não dizem que tudo é Gestalt? Eu penso que tudo é antropologia no sentido de evolução, de tempo e de espaço. O que eu quero dizer com isso? Antigamente eles tinham a ideia de que aquele trecho ali do continente era o mundo. Quando eles começaram a explorar e vinham aqui estuprar as nossas Índias, eles chamavam de novo mundo. Hoje a gente está aí, ó, estendendo os nossos espaços em nível espacial, que eu digo estelar e essas coisas aí, nave espacial e etc. Quem sabe o homem ele não descobre alguma coisa que ainda não está ao alcance visual e tecnológico dele, no sentido de vida, entende? Aonde eu quero chegar? Construções e conhecimento o homem ele sempre vai descobrir. Então antigamente eles tinham a civilização deles, vieram aqui e falaram, tem um outro perfil de gente, tem vida ali. Tanto que na época uma coisa muito discutida é se os selvagens, se aquelas pessoas que estavam aqui na América, se eles eram humanos ou não. Aí a gente já começa a entrar num outro discurso que tem a ver, que é o que eu vou falar aqui também. Mas quem sabe a gente também não consiga alcançar outros espaçamentos além aí. Eu não sei, né, meu? O você homem tá já falando falou... de aliens? Ou de outras dimensões? Não, peraí, você tá falando de... Não, você tá falando assim, de espaçamento, tipo, indo muito longe, achando outras civilizações? Ou algo parecido. O homem ele tem alcançado limites que a gente até então não pensava. A gente que está num patamar mais de senso comum, digo eu, comparado a eles. Então, por exemplo, os caras eles vão em Marte, eles descobrem determinada coisa lá. Tem um físico, ele é brasileiro e mora nos Estados Unidos. O discurso dele quanto à física, quanto aos descobrimentos e o homem é muito bom. É Geisel o nome dele, eu esqueci o primeiro nome. Tem até alguns livros dele. Fica a dica. Fica a dica. Se você tem aulas dele no YouTube e tal, o cara é bom. Ele é muito bom. E uma vez eu estava ouvindo um discurso dele, ele falava coisas interessantes quando perguntavam se ele não acreditava em Deus, e etc e tal. E ele dava uma explicação muito boa, não defendendo uma corrente de ateísmo ou não. Mas, resumindo o que eu quis dizer, é capaz de que o homem ainda descubra muitas coisas que a gente não... que é confuso para nós agora, e que daqui um milênio, se aí na concepção cristã, se Cristo não voltar a ainda existir vida aqui na Terra e não tiver uma outra guerra que arrebente tudo, daqui um milênio pode ser que o homem tenha descoberto muita coisa que seria estranho num primeiro momento e que vai virar comum e vai virar motivos de estudo. Que nem a gente faz agora. É, que nem a gente faz agora.
Tipo, a gente usa como material de estudo os caras da Idade Média, do século XV, XVI, etc e tal, para ter uma base na nossa concepção de cultura. É isso que eu tô querendo dizer. Joe, é o seguinte, quando eu começo a pegar esses assuntos aí, estudar, eu endoido, cara. Tem coisa, é aquilo, o conhecimento ele te liberta, mas ele te revolta numa intensidade tão grande, principalmente quando a gente trata de história, de antropologia, de como que nós viemos à tona e como nós concebemos o mundo e etc e tal. Então, como já foi dito aqui, né, que por alguns ou por vários estudiosos, o Heráclito, lá no século V, o grego, ele foi considerado por muitos, né, o pai da antropologia. Heródoto. Desculpa, eu falei Heráclito? Heráclito é o que achava que o mundo tinha vindo do fogo. Esse é outro. Heródoto, isso daí mesmo. Eu acabei de confirmar aqui. É que eu vou falando e eu confundo o nome dos filósofos às vezes. Mas é difícil. Assim, a antropologia, ela só foi concebida como ciência no modelo de ciência que nós temos atualmente, baseado aí nos nossos pensadores, a partir do século XVIII. Então ela chegou no século XVIII, mas ela não era tida como uma ciência. Ela poderia estar dentro de um campo de um estudo, mas aí foi a partir do século XVIII que ela começou a entrar nesse rol de entendimento de que é uma ciência. Então, a título de curiosidade... Isso, foi com ele, mas calma que eu vou chegar nesse cara aí, porque... tem coisa que a gente vai vendo, a gente fala, que loucura, né? Que bosta que é. Então, a gente vai pensar aqui na nossa era, na nossa época, no século XVI, nos tempos de colonização. O que acontece? Os antropólogos daquela época, eles trabalhavam a favor dos colonizadores. Então, o que acontece? Tem uma característica interessante, que é predominante ali no século XVII, XVI e até vindo até o século XVIII, que é o teocentrismo, que é Deus como centro do universo. Então, ou seja, a igreja, o clero e a monarquia, eles estavam juntos, não havia uma separação. Por que eu tô falando isso? Que quando eles vêm para cá, para América, e vê que existem seres aqui, pessoas vivas, e eles vêm na intenção de colonizar, eles têm um choque. E o choque é o quê? É dessa nova cultura, que é um embate. Então é uma coisa assim, de esquisitice, de achar muito estranho pela característica do povo que estava aqui, e uma coisa que meio que maravilhava eles. É um encantamento. Conforme eles foram vendo como que os índios, os nativos dessa terra aqui, eles agiam, eles voltam com um questionamento, se eles eram homens ou não. Eles tinham a concepção, e eles falavam que os nativos daqui, eles eram selvagens. Por quê? Porque eles estavam nas selvas tropicais, né? Eles moravam nas selvas tropicais, e porque eles tinham uma pré-concepção de que os existentes aqui, eles não tinham alma. Sabe que é uma coisa que é interessante? Eles pensavam a questão da humanidade não pela aparência da pessoa. Então, porque aqui o índio ele tinha pele mais escura, avermelhada, porque ele tinha um cabelo diferente, mas era pelo comportamento e pensamento, porque os europeus, quando eles vieram pro Brasil, eles já conheciam chineses, conheciam o povo indiano, né? Aquela faixa ali de território ali da Ásia. Então, eles sabiam que as pessoas tinham aparências diferentes. É muito louco isso aí. Etnias. Uma coisa aí, cara... quando o comportamento é diferente, ele já acha que não é humano. Incrível isso. Então, isso, é até pra complementar isso daí que você falou. Tem uma questão religiosa muito forte em cima disso daí. Porque, os caras, eles eram canibais, as mulheres, elas andavam com aquelas roupas muito loucas, quer dizer, sem nada. Os caras, eles comiam aquelas roupas, quais? Nenhuma. Os caras, eles eram canibais. É uma característica do povo que estava aqui. Se a gente pega Darcy Ribeiro... Mas nem todos, né? Nem todos eram canibais. Nem todas as tribos, né? Assim, as mulheres, as índias estarem sem roupas, era normal, porque era natural para eles, para o povo que aqui vivia. Os caras que chegaram de fora, né, os invasores, que depois, para ficar mais bonitinho, colocaram o nome como colonizadores, apoiados pela igreja, essa bendita igreja católica que a gente conhece, tão amável, tão bondosa com os seres humanos, né? Que botou todo mundo na fogueira. Oi? Então, isso se a gente for até lembra do filme As Missões que a gente assistiu, né? A missão, né? É com o Robert De Niro, né? Esse filme. Com De Niro, ele novinho. Então, esse filme é ótimo. Ele retrata isso daí que eu tô dizendo. Aliás, quando você fala que nem todos eram canibais, isso daí você percebe bem mais explícito
no livro do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro. Isso, ali ele começa a intitular e a explicar os vários povos nativos que residiam aqui na América e especificamente no Brasil. A gente vai ter um cast só pro Darcy Ribeiro e o livro O Povo Brasileiro, que é incrível. O povo brasileiro. Em geral, o povo que era o colonizado aqui, eles eram coletores. Então, eles já denotam essa característica diferente com relação ao colonizador, ao europeu, que já tinha, não é uma linguagem, mas o que eu quero dizer é no sentido cultural. Não, eles tinham, por exemplo, delimitado a sua escrita, eles tinham as ferramentas dele, o modo como eles se comportavam em sociedade, em comunidade, e até pela força colonizadora que eles vieram, então eles conseguiram ditar as regras. Mas realmente, não eram todos que eram canibais, assim como nem todos eram guerreiros, assim como cada um tinha a sua subcultura. Sua subcultura, sua função dentro da tribo, sua hierarquia. Tinha seu lugar na sociedade da época, né? Então, continuando com a característica, já quem está falando de colonização e etc e tal, a dúvida é, eles têm alma ou eles não têm? Eles são seres humanos ou eles são só os selvagens, os bichos? E aí vem a igreja a favor, trabalhando para a colonização, e vem mostrar que fala, não, eles podem ser humanos, se eles podem ser cristianizados, eles podem ser seres humanos. E foi isso daí que aconteceu. O tempo foi passando, o processo foi se fazendo, foi se dando, aí a gente chega em Augusto Comte e aquele período a gente já presencia não mais o teocentrismo, a Revolução Francesa, ou seja, teve um período de revoluções muito forte, começa a descentralizar a igreja, essa ideia de Deus, do padre como enviado, a voz de Deus na terra, para falar, não, o homem é o centro do universo, vem aquelas ideias renascentistas e etc e tal, tanto que quando a gente chega em Comte, existe uma troca, não é mais do civilizado e selvagem. Quando eu digo civilizado, eu digo o europeu, o homem branco. O homem branco. E o selvagem era o nativo. Ele já muda isso daí. Ele fala, como a gente não tem mais essa ideia forte de Deus, então como que eu vou denominar esse povo? E também com outros argumentos que tem a ver com as suas construções sociais desses povos. Ele fala, não, agora não é mais tido como selvagem. A gente vai chamar do homem, o que era selvagem vai ser o homem primitivo, e o que era o civilizado agora ele vai chamar de homem evoluído. E ele vem com as argumentações científicas. Isso é claro que a gente tem uma concepção diferente hoje. Aliás, o que rebateu as ideias dele foi o relativismo, tratando-se em antropologia. E o relativismo, o que ele vai dizer? Ele vai falar, ó, não é que o cara que está aqui, ele é primitivo e menos evoluído do que o que veio com o navio aqui. O que acontece é que são culturas diferentes, que elas existem ali, já determinadas com aquele povo, com aquele espaço geográfico e com aquela época. Esse é o divisor de águas para um novo entendimento, né? Sim. Uma nova ótica acho que para pensar o ser humano, é saber respeitar a cultura. Mas sempre tem um desgraçado que quer usar, né? Sempre tem um desgraçado que quer ferrar com tudo. E aí você pega, por exemplo, os nazistas, eles pegaram muito forte no darwinismo social. Mas é complicado. Deixa você... Aí eu observo, eu não estou falando que Darwin tinha algum tipo de preconceito, eu estou falando de um argumento, uma retórica que eles queriam usar para dizer que existe uma raça superior e inferior. Darwin, eu não lembro dele ter falado isso quanto a seres humanos, eu estou falando que os caras, eles estão numa época mais moderna, resgatam uma ideia antiga para convencer um determinado povo de que existe algo superior e algo inferior e começa a reproduzir esse monte de abusos e violências entre os seres humanos, entendeu? Entendi. Mas é aquela velha história, né? Se a gente fosse falar sobre energia nuclear, então com a energia nuclear você gera muito mais energia do que da hidrelétrica, ela é até mais limpa, porém você pode desenvolver bomba, para com a energia nuclear, entendeu? Tem gente que cai nessa, né?
Seria a mesma coisa já que isso aí. Já é uma manipulação nervosa, né? Isso é pra conduzir massa. O que na verdade acontece hoje, né? Quanto argumento os caras não enfiam dentro da nossa lata, a gente engole essas ideias, come a comida dos caras e reproduz e anda e acha que tá pactão, mas na verdade a gente tá dentro dessa manipulação lascada e às vezes acha que sabe de alguma coisa. Bom, e tá pactão. E aí, para finalizar e complementando o que até o Marcelo comentou, né? Basicamente, é claro que ela pode ser dividida em mais, né? Mas eu tô falando assim de uma gama maior de estudiosos para afunilar e ficar mais fácil para o pessoal aí entender. Então, de maneira genérica, a psicologia ela vai ser dividida em dois campos, que é a física, biológica e a cultural. A física, ela basicamente vai estudar a natureza do homem, a sua condição física, o processo de evolução dele, mas aí a gente já está tratando de algo biológico, físico do homem, a construção física dele. Não entra aí o rol de aculturação nem nada. Isso daí é a evolução da espécie mesmo. Então a gente tem a paleontologia, que ela estuda a origem e a evolução da espécie humana. A gente tem a somatologia, que já estuda o corpo, como que ele se adaptava ao seu ambiente. A raciologia, que já estuda a racionalidade daquele homem e do homem. A antropometria, que é uma coisa interessante, que são técnicas para medir o corpo. Sabe quando você vê aqueles livros de história? Que o cara tinha tal tamanho, o Homo sapiens tal, o Sapiens sapiens outro, e etc. Então, é por essa linha. A antropometria do crescimento, que ela vai tratar da alimentação, o que o homem fazia, as atividades físicas que ele tinha, medição. E etc. Isso, a medição é anterior. A medição é a antropometria. E a antropometria do crescimento já vai tratar também das medições, mas especificamente assim, o que ele se alimentava, as atividades que ele praticava e etc e tal, que é óbvio que envolve isso. Se você for para uma academia agora, ficar tomando um monte de whey, batata, treinar, o seu corpo ele vai desenvolver mais. Então essa daí é a antropologia física e biológica. E a cultural, que envolvem, são seis campos, que o mais conhecido, né, pelo menos o que chega para o senso comum, é a arqueologia, que vai estudar culturas extintas, que elas não têm nenhum registro escrito, então os caras vão lá com o pincel e fica... Aliás, tem até um filme, que aí eu tô em dúvida, eu acho que retrata um pouco do que é isso, que é aquele filme A Múmia, aquele antigão lá de 99, 2000. Uhum. Caras eles vão pesquisar e encontram lá a múmia. Tem a etnografia, que é uma descrição das sociedades por meio de observação. Tem a etnologia, que ela utiliza os elementos da etnografia, que é por meio de observação, mas ela faz essa coleta de dados e faz comparações com outras culturas que são antigas. Tem a linguística, que é a mais forte, porque existem várias línguas, vários povos. O folclore, que já são os fenômenos humanos espontâneos. Pode ver que a gente tem folclore aqui, tem folclore em outro país, tem as lendas urbanas, que envolvem o material, o ambiente e o espiritual. E o social, que aí ele já trata das nossas instituições, que elas se modificam muito, né? Quando eu digo instituição, eu digo casamento, família, igreja. As nossas instituições sociais, né? Isso, instituições sociais. Uhum. Beleza, pessoal? Então eu acho que eu já falei pra caramba aí, né, meu? Mas é o que nos resta, né? Agora já dando continuidade ao que o William está falando, vamos falar um pouco da interação que a antropologia tem com as outras ciências. Por exemplo, um ponto importante a se falar da antropologia é que ela é uma ciência autônoma, só que ela necessita da interação com outras ciências para cumprir, né, a sua tarefa de uma tarefa bem melhor e mais específica, assim como ciência da humanidade. Por exemplo,
unindo a antropologia com a arqueologia, que esta sendo necessária para conhecer o passado das sociedades, para esclarecer em grande escala o seu presente, a antropologia é útil à arqueologia na medida em que estuda ao vivo as sociedades muitas vezes semelhantes a outras desaparecidas. Por exemplo, a antropologia hoje vai fazer uma comparação das sociedades existentes com resquícios lá de estudos que elas têm, fazendo uma comparação passado e do presente, já dos costumes, de alguns costumes que ainda carregamos hoje, ainda essa herança histórica que nós temos, por exemplo. Outro exemplo também bastante significativo é a linguística, que tem uma grande importância para a antropologia. Não só porque o conhecimento do idioma se faz necessário ao antropólogo, mas também porque muitos dos conceitos elaborados pelos linguistas são fundamentais para a análise de determinados aspectos das sociedades. Saindo um pouco da parte da escrita, né, mas das construções que eles tiveram também, né, nessas sociedades antigas. Eu acho que uma das mais famosas que a gente tem é aquelas construções egípcias, gregas, que resistem há mais de 2000 anos já. Não precisa nem falar de pirâmide, né? Não precisa nem falar de pirâmide, porque só aquelas construções gregas feitas lá com aqueles ângulos perfeitos lá, que não caem, que se resistem ao tempo e foram calculadas lá matematicamente perfeitas, já é um grande significativo já pra gente, já. De como sabe eles se desenvolveram. Como é que se fala? Aquele monumento Stonehenge? Sim. Ele tem uma parte dele lá que só passa sol e só projeta sombra, algo do tipo. Vocês me corrijam se eu estiver falando errado. Mas só projeta sombra no solstício de inverno. Aí eu fico pensando, tipo assim, ou eles sabiam calcular isso de uma forma muito precisa, ou eles esperavam anos para sair calculando, tipo, eles tinham um dia do ano para fazer a obra, sabe? Nossa, era muito foda. Sem contar da forma que também elas foram organizadas, né? Aquelas pedras lá de toneladas e toneladas que ninguém sabe até hoje explicar uma forma mais coerente como elas foram transportadas e empilhadas daquelas formas, né? O homem, ele era muito inteligente. Fantástico. Eu vejo muita gente falando assim, pode ter sido aliens, pode ter sido... aliens. Pode ter sido, sei lá, Deus, alguma coisa assim. Só que eu penso assim, dá o crédito pro ser humano. Os caras eram muito bons, Os caras eram. Os caras eram muito bons. Eles não tinham Facebook, né? Eles tinham tempo pra poder ficar calculando. Eles não gravavam podcast, gente. Sim. Eles não tinham prova pra fazer no final de semana. Então, basicamente é bem isso mesmo. Agora, por exemplo, um outro paralelo que a gente pode fazer é com a sociologia, que pode até ser considerada como se fosse uma irmã gêmea da antropologia, né? No que elas vão se dividir, assim, se diferenciar? É que, por exemplo... Pergunta de prova. Sim, com certeza. Porque, na verdade, elas são muito parecidas, assim. Pra quem não é da área, não estuda um pouco sobre isso daí, vai falar antropologia, sociologia, vai se confundir. Mas, basicamente, elas se definem assim. O sociólogo, ele se dedica mais ao estudo das sociedades modernas. O antropólogo, ele pesquisa as sociedades primitivas. Basicamente, essa é uma definição, assim, que a gente pode, meio que, uma definição generalizada, né? Muito embora também o estudo das sociedades coloniais e seu rápido processo de aculturação e modernização social tenha desenvolvido um campo intermediário no qual fica difícil, bem difícil também, estabelecer os seus limites no trabalho do sociólogo e do trabalho do antropólogo. É muito complicado mesmo. Mas, na verdade, foi nessa divisão dessas duas áreas que surgiu uma antropologia social, que é essa mesmo que já é uma definição bem mais específica do conhecimento da antropologia. Agora, uma interação bem conhecida para nós também, assim, que pelo menos pra gente que faz psicologia deve chamar mais atenção, é a interação que a antropologia vai ter com a psicologia, por exemplo. Alguém aí sabe me dizer o que a psicologia estuda? A psicologia estuda, tipo, o homem e seu comportamento. Sim, correto. Se fosse numa prova... Acertei? Assim, fácil? Sim, Putz, fácil. Cara, eu sou muito bom nessa porra. Se fosse numa prova, você tinha ganhado os 2 pontos que vale a questão, hein? Caramba, eu sou um gênio. É isso mesmo, assim, só dando uma explicação um pouco mais aprofundada, é que a psicologia, ela analisa o comportamento individual, enquanto a antropologia, ela aprofunda os comportamentos mais grupais, sociais e principalmente os culturais, que são mais analisados pela antropologia. E as pessoas vão acabar lendo sobre
Assim, eu acho que o trabalho do antropólogo, ele é mais, não sei, vamos ver, assim, ele é mais um levantamento de dados e o da psicologia é mais interpretação, porque uma vez eu estava estudando sobre a questão da anorexia e da bulimia, historicamente, né, então eu tinha muita referência de trabalho de antropólogo, só que eles só descreviam o que estava acontecendo, enquanto os de psicólogos pegavam esses trabalhos e saíam explanando sobre. Sim. Né? Sim. Acho que a diferença básica é isso, mas os dois estão interessados na mesma coisa, né? Sim, no estudo do ser humano, entre aspas, assim, né? Aí, por exemplo, desse modo, a psicologia ela pode ajudar também a antropologia a compreender a complexidade das culturas, a partir da avaliação dos comportamentos dos seus indivíduos. E a antropologia, por sua vez, pode ajudar a psicologia a entender o indivíduo como um ser mais enculturado na sociedade. Basicamente é isso como a psicologia e a antropologia podem se entender. Se embrenhar com a outra. Sim, claro, porque... Amalgamar. Sim, uma amálgama, né? Meio que uma fusão. Ha! Em relação também à antropologia e à história, podemos afirmar também que basicamente a função das duas é a tentativa de reconstrução das culturas que já desapareceram. A história permite à antropologia conhecer as origens dos fenômenos culturais, bem como as formas de adaptação e modificação introduzidas pelas pessoas no ambiente. Na verdade, assim, ó, é o que eu li numa pesquisa. Hoje, o conhecimento, ele não é mais... Quando você vai fazer uma pesquisa, você não faz mais uma pesquisa sozinho. Normalmente, os conhecimentos, eles estão se juntando. Por exemplo, um antropólogo, quando ele vai fazer uma pesquisa, ele toma um embasamento também de outro psicólogo, que toma um embasamento de um filósofo. E esses três juntos fazem um trabalho muito mais aprofundado para entender o ser humano. Porque... é incrível. Sim, porque fazer uma descoberta sozinha em uma matéria específica, por exemplo, na psicologia, você consegue entender até certo ponto, mas quando você é enriquecido com a área de pesquisa de outras matérias, de outras ciências, a pesquisa fica muito melhor e muito mais complexa e muito mais explicativa sobre o ser humano. Às vezes elas tentam aprender tudo desde o início, tudo do começo, mas aprender é reconhecer. Então a partir do momento que esses profissionais, né, esses especialistas em suas áreas, eles pegam um pouco da contribuição de cada outro profissional e faz uma síntese ali, eu acho que assim, a ciência, o conhecimento, ele dá um degrau a mais pro céu, entendeu? E é muito mais fácil assim, né? Além de ser muito mais produtivo. Agora, um comentário que eu queria fazer sobre um filme, que provavelmente alguém de vocês vai lembrar o nome do filme, que eu não lembro, mas o filme é muito interessante. Fale sobre. É que é assim, ó, é um filme sobre... que a professora de antropologia mesmo que passou. O filme tinha algumas cenas bem marcantes, que é sobre o filme mostrava a cultura dos esquimós, e neste ele mostrava o encontro dos esquimós com o homem europeu. Aí tinha algumas cenas lá que são bem interessantes. A primeira, por exemplo, o esquimó, ele falava pra mulher que ele estava com frio nos pés. O que a mulher fazia? Ela pegava os pés dele e colocava nos seios dela, que estavam quentes, pra esquentar os pés dele. Eita! Sim, uma cena, tipo, é uma coisa que hoje em dia, assim, se a gente comentar isso na nossa cultura, assim, na nossa forma de vida, vai ser um comportamento totalmente estranho pra gente. Tipo, eu, sinceramente, não consigo entender muito bem isso. Gente, mas chama-se Nanook, esse filme? Oi? Nanook, Nanook, o Esquimó. Sim, se eu não me engano, era esse nome mesmo, só que eu não tinha certeza. Então, acho que, como você lembrou, eu acho que era esse mesmo. Outra cena marcante, cena lá dos idosos que ficavam com ele. Até certa idade, lá, de acordo com o filme lá, os idosos ficavam com um casal, né? Só que depois de uma certa idade, quando eles não conseguiam mais ajudar na formação ali da família, que era a mulher, o pai e a avó, no caso ainda, como ela não conseguia contribuir ali, o que eles faziam? Deixavam ela num iceberg, assim, pra morrer. Simplesmente, assim, pra... Nossa, cara, você tá zoando isso. Pra que ela não comprometesse mais a vivência ali do casal. Você é louco, cara, fala baixo. Imagina se o povo começa a fazer isso com a sogra aqui no Brasil. É uma coisa assim que, tipo, nossa cultura, a gente... Nossa, isso é inconcebível. Mas a gente não tem... É que a gente não tem iceberg. Só não rola no iceberg, mas rola isso aqui. Como seria uma transposição pra nossa sociedade? Pro nosso âmbito? Seria basicamente com que alguns... Eu não digo que alguns casais, mas alguns filhos próprios, por exemplo, abandonam as mães em asilos lá e deixam eles lá, abandonados, não vão visitá-los, que não em geral, mas a gente sabe que existem casos que acontecem isso. É mesmo, nossa. Então seria basicamente um paralelo da nossa cultura com a deles, né, assim. Nossa, e eu tô aqui julgando os esquimós, né, cara, e a gente tá fazendo as mesmas coisas. Peraí que eu vou ali tirar meu pai e minha mãe do asilo, já volto.
Quer ver, ó? Outra coisa, não sei se, não lembro se está no filme, mas foi uma discussão que a gente teve em sala sobre um dos comportamentos. A questão era a seguinte, por exemplo, vamos supor que tem esse casal. Se um outro esquimó mata o pai dessa família, o que acontece nessa família? Ele não é julgado, morto, preso, não. Na verdade, ele é condenado a viver com essa família que ele matou o pai para dar todo o suporte para ela. Uma coisa que na nossa cultura seria totalmente inconcebível. Eu lembro de alguma coisa assim. Não lembro. Eu também lembro. É uma coisa de algumas culturas assim que a gente acaba conhecendo, que a gente tenta transpor assim para nossa forma de pensar da nossa cultura, só que algumas coisas a gente consegue até fazer uma adaptação de pensamento, né, como o caso do asilo, do iceberg, mas, por exemplo, esse caso de assassinato, sinceramente, ia ser difícil de engolir, não dava, né, mas então... Imagina sua mãe falando isso pra você, né, filho? Este aqui é o Marcelo, ele matou seu pai e respeita ele, tá? Porque agora ele é homem da casa. Sim, então. Simples. Seria um negócio, uma questão totalmente complicada, né? Mas então, só que aí, nesse mesmo ponto do assassinato, é porque aí entra a questão geográfica, né? Aqui, onde a gente vive, nossa cultura e sociedade aqui, a gente não passa tanta necessidade a ponto de precisar que um assassino seja o responsável pela sobrevivência da nossa família. Né? Lá não. Lá, se eles desperdiçarem alimentos, se eles fizerem alguma coisa assim que prejudique a sobrevivência deles, aí a sobrevivência da família acaba, simplesmente. Aqui não há necessidade disso, até porque pela quantidade de recursos que a gente tem... Que a gente ainda tem. E a gente também tá desgastando. A gente tem por pouco tempo, hein, Edivan? Os recursos são por pouco tempo. A gente já tem um órgão regulador, né? Que regula regula a nossa vida, regula os nossos conceitos, então é ele que se entende que deve julgar também. Sim, também. Então, galera, dos métodos da antropologia. E aí, o que é o método? É aquele processo organizado, lógico, sistemático de pesquisa. Ou também pode ser o conjunto de regras bem definidas que são utilizadas em uma investigação. A finalidade do método é descobrir quais são as lógicas e as leis da natureza e da sociedade, visando respostas satisfatórias. Referente aos métodos de pesquisa da antropologia, existe o método histórico, que ele é utilizado para investigação de culturas passadas. Então, é por meio desse método que o antropólogo, com a ajuda de um historiador, como o nosso amigo Edivan falou também, né, da união das forças aí de filósofos e psicólogos, enfim, nesse método histórico entra o historiador e eles tentam reconstruir as culturas, né, explicando os fatos diante das observações dos fenômenos, né, como um exemplo, as mudanças ocorridas e as adaptações, assim, sei lá, um exemplo, a gente, há não sei quanto tempo tem o Skype, mas sei lá, uns 10 anos atrás, o Ares diz, né, mais ou menos isso. Vem o método estatístico, ele visa analisar as variações culturais das populações ou sociedades, e os dados, a obtenção desses dados é por meio de tabelas, de gráficos, de quadros comparativos. Mas esse o método também esse método estatístico, ele só faz o que? Conta sobre, assim, tantas pessoas com tua idade, tantos idosos, novos, homens, mulheres, assim? Isso, a gente pode qualificar esse método mais como quantitativo, na visão da pesquisa. O método etnográfico, ele vai utilizar para descrever as sociedades humanas, né, de um modo particular, consideradas primitivas, né, no caso. Ele consiste, esse método etnográfico, essencialmente em levantar todos os dados possíveis sobre uma determinada cultura ou etnia, e a partir desses levantamentos, tentar descrever o estilo de vida ou a cultura desses grupos. O método comparativo ou etnológico, ele é usado de uma forma particular para pesquisa sobre populações extintas. Então, na verdade, por uma comparação de materiais coletados, eles vão sendo estudados, estuda-se os padrões desses métodos, né, os costumes, o estilo de vida dessas culturas, né, de um modo particular as diferenças e as semelhanças existentes entre elas. Esse é o método comparativo etnológico. Tem o método também genealógico, são 7, tá, gente? Dos métodos de pesquisa da antropologia. E o método genealógico, que é usado para o estudo de parentesco, e todos os outros aspectos sociais decorrentes disso.
e visa a análise da estrutura familiar, exige uma presença de um informante, ou seja, de alguém que possa revelar o nome das pessoas que compõem essa árvore genealógica, né? É a construção como se fosse, sei lá, puxar, é isso mesmo, a árvore genealógica de determinado grupo, ou de determinada família, enfim. Por último, tem o método funcionalista. Nesse caso, a cultura ela é estudada e analisada a partir do âmbito da função ou das funções dessa cultura na sociedade. Por meio disso, né, visa perceber a funcionalidade em uma determinada unidade cultural, em um contexto, né, geral, global, enfim. Depois dos métodos, temos as técnicas de pesquisa. E o que a gente vai entender por técnica? A técnica é a habilidade que o pesquisador, o cientista, tem no uso dos métodos. Ou seja, é o conjunto de regras bem definidas que são utilizadas na investigação e que permite obter os dados desejados. As técnicas, né, usadas no campo antropológico são 3. Existe a técnica de observação. Ela vai consistir na coleta e obtenção dos dados. Nesse tipo de técnica, os sentidos, né, têm um lugar essencial. Por quê? É a partir desse modo de observação do pesquisador que vai influenciar, afinal, na sua pesquisa. Essa observação, né, muitos dizem que ela deveria ser da parte do antropólogo, do pesquisador, neutra, né? Ninguém é neutro. Não tem. Ninguém é neutro. A gente tenta. E nesse método, nessa técnica de observação, ela pode ser de uma forma sistemática ou participante, né, que é o que a gente acabou de falar. E na sistemática, o pesquisador ele tem uma participação direta, que é pessoalmente, ou indireta, que é por meio de outras pessoas. Né? Ele vai observar os fatos no local da investigação e por um determinado período de tempo. Na participante, que já descreve bem, e o que a gente concorda, na verdade, o pesquisador, ele passa por um longo período de tempo, ele participa do campo de pesquisa, ele se utiliza todo o convívio social lá da cultura e ele torna-se ativo dentro desse meio. E tem que ter uma capacidade bem exigente de observação, né? E ele tem que estar despido de preconceitos, enfim, de uma série de informações. A gente falou sobre o Darcy Ribeiro, né? Teremos um programa só para falar dele e do livro. E aí ele entra como um exemplo que ele conviveu durante muito tempo com os índios caiapós lá no Mato Grosso, né? Vivenciando exatamente essa parte do pesquisador participante. Tem também, a gente pode falar da técnica da entrevista, que ela vai consistir num contato direto do pesquisador com a pessoa entrevistada, do qual ele pretende obter essas informações. Dentro dessa técnica de entrevista, a entrevista ela pode ser de uma forma dirigida, que é aquela onde o entrevistador ele vai seguir um roteiro pré-estabelecido, e a não dirigida, que é aquela que é do tipo informal, sem roteiro. O entrevistador ele vai colhendo as ideias do entrevistado, vai manifestadas de uma forma espontânea, né? E tem, por último, o formulário, que é uma técnica que se parece com um questionário. Ela consiste justamente no levantamento dos dados, né, feito através de uma série organizada de perguntas escritas, entregues ao entrevistado. Então ele é convidado a responder. E nessa técnica de formulário, tem uma observação que o risco de manipulação dos resultados pode sempre existir. Então é uma observação... Uma porque você, além das adulterações, você faz perguntas tipo que já direcionam para uma espécie de resposta, né? Exatamente. Você acaba induzindo o entrevistado, enfim, a responder o que você precisa ouvir, né? O que você quer ouvir. O que você quer ouvir. O que você quer ouvir. Muito obrigado por vocês terem participado comigo, a equipe do Psicocast, ou nossos ouvintes queridos, psicologos lindos, coisa linda de Deus. Gente, galera, quem quiser ouvir os nossos programas, indiquem, compartilhem, peça pra mãe, pra avó, enfim, pra tia, pros amigos, amigo dos amigos, amigo dos amigos dos amigos, curtir, compartilhar. Se tem alguma dúvida, se você tem algum tema pra sugerir, se você quer falar, chega de falar de psicologia, hoje eu quero falar de água, pode mandar pra gente que a gente estuda essa situação. Sério, eu achei muito que você ia falar assim, eu quero que vocês falem sobre TechPix. Aí... Gente, então, Psicolog, aproveitem muito os nossos podcasts, divirtam-se. E qualquer coisa, mandem-nos uns e-mails, dúvidas, sugestões, aceitamos tudo. Exatamente, o site é
www.psicocast.com.br. Pode ser sem www. Pode? Pode. Que ótimo. Mudou. Uma indicação aí para os nossos camaradas, os psicólogos aí, Locão e tal. Pode falar, tem um filme muito bom, ele retrata uma parte dos primórdios, que é o filme Apocalíptico, do Mel Gibson. Ele é bacana, ele trata ali uma determinada região e tem a ver com colonização, tem a ver com desenvolvimento cultural e culturas do homem. E, aliás, é um filme muito bacana também. Claro que é uma produção, né? É Hollywood, é gringa e tal, mas é um filme muito bom. Aliás, a língua que eles usam lá no filme ela é uma língua nativa.